Ela foi 3 vezes, no mesmo mês, com teu nome na boca, dinheiro no bolso e uma intenção tão organizada que ela marcou as visitas como quem marca uma consulta médica. Isso não foi impulso. Não foi uma noite de raiva onde a cabeça pensou uma coisa e o corpo foi antes de entender. Foi planejamento, foi obsessão, com data, com horário, com recurso separado, exclusivamente para isso. 3 sessões pagas. 3 tentativas de alcançar você por um caminho que você nem sabia que estava sendo tentado. E na terceira visita, uma coisa radicalmente diferente aconteceu. A mãe de santo parou tudo no meio da leitura, saiu do teu nome, virou o olhar para quem estava sentado na frente dela e começou a falar sobre essa mulher, não sobre você. O que ela viu era mais urgente, mais pesado e mais assustador do que qualquer coisa que tinha sido pedido com teu nome naquele mês. Bem-vindos, eu sou o Marcelo e você está no meu canal. O que eu vou te contar hoje é exatamente o que foi revelado naquela terceira sessão, palavra por palavra, sem suavizar nada. Porque o que foi dito não era para ficar guardado, era para chegar até você. Mas antes de entrar na terceira visita, você precisa entender o que estava acontecendo nas 2 primeiras. Você precisa entender o que estava sendo encontrado ao redor do teu nome, porque só quando você entender o que estava presente e o que não cedeu é que vai conseguir entender o peso real do que foi revelado na terceira. Fica aqui comigo. Vamos começar do começo. Não pela terceira visita, pela primeira. A primeira visita, ela chegou com a confiança de quem acredita que o que está prestes a fazer é simples. Que bastava chegar, dar o nome certo, fornecer os detalhes certos, pagar o valor pedido e o trabalho seria executado. Ela tinha o teu nome, tinha os detalhes sobre você, tinha recursos financeiros para pagar pelo serviço e tinha certeza, não dúvida, certeza de que aquilo iria funcionar. Ela se sentou, passou as informações, apresentou o pedido com a clareza de quem tinha ensaiado aquilo mentalmente muitas vezes antes de ir. Mostrou o que queria que acontecesse com você, com a tua vida, com o que você estava construindo. Deixou claro o que queria. A mãe de santo ouviu, leu, e o que ela encontrou ao redor do teu nome não era o que estava esperando encontrar. Não era uma pessoa vulnerável, não era uma vida exposta, sem cobertura, sem nada entre o que estava sendo tentado e o destino. Não era um nome que podia ser alcançado de forma que estava sendo tentado. Tinha algo ali que gerou hesitação imediata, uma leitura mais longa do que o normal, mais tempo sendo usado do que seria necessário numa situação sem cobertura. Mais atenção ao que estava presente ao redor do teu nome do que ao pedido que tinha sido feito. E ao final, o resultado não foi o que essa mulher foi buscar. A resposta não era favorável ao que tinha sido pedido. Não havia abertura. Não havia entrada disponível para o que estava sendo tentado. Ela saiu da primeira visita sem o que queria, mas ela não foi embora convicta de que estava errada. Ela saiu convicta de que tinha tomado a abordagem errada, de que precisava voltar com mais informações, com mais clareza sobre o pedido, com uma estratégia diferente, de que a falha era de método, não de possibilidade. E ela voltou. A segunda visita foi diferente na forma e idêntica no resultado. Ela chegou mais preparada, com mais detalhes sobre você. Detalhes que talvez tivesse levantado no intervalo entre as 2 visitas, gastando tempo prestando atenção na tua vida em vez de olhar na própria vida. Talvez com uma forma diferente de apresentar o pedido, um ângulo que ela acreditava que produzia resultado diferente. Mais recurso, mais determinação, mais confiança de que dessa vez funcionaria. A mãe de santo leu de novo e encontrou a mesma coisa da primeira visita, só que mais clara. Para aqui e pensa bem no que esse detalhe significa. A tentativa anterior não teve nenhum efeito de enfraquecimento no que estava presente ao redor do teu nome. O que foi encontrado na segunda visita não estava abalado pela primeira tentativa. Não estava rachado, não tinha dado o menor sinal de ceder. Na verdade, isso é o que a mãe de santo registrou com clareza. O que foi visto na segunda visita estava mais sólido, mais visível, mais claro do que na primeira, como se a tentativa anterior tivesse de alguma forma revelado mais do que estava presente em vez de diminuir o que estava ali. Você tenta entrar numa porta fechada, bate uma vez, testa se cedeu, percebe que não cedeu, bate de novo, testa de novo e a porta não está igual à primeira vez. Ela está mais sólida, mais visível, mais impossível de ignorar como barreira. A tentativa não enfraqueceu, a tentativa revelou. E o resultado da segunda visita foi o mesmo da primeira. Sem abertura, sem entrada disponível, sem o resultado que essa mulher foi buscar. Agora ela estava com 2 pagamentos gastos, 2 resultados negativos. E em vez de interpretar isso como um sinal claro de que devia parar,
Ela interpretou como um obstáculo temporário que exigia ainda mais persistência. Decidiu que era questão de tentar mais uma vez com mais determinação. E foi uma terceira vez. Mas antes de eu chegar lá, preciso te fazer uma pergunta direta. Porque o padrão que acabei de descrever, alguém com determinação suficiente para voltar 2, 3 vezes ao mesmo lugar com a intenção específica de te alcançar de um jeito que você não veria vir. Você reconhece isso na sua vida? Não precisa ser um contexto espiritual. Pode ser uma pessoa que não aceita o teu avanço, que aparece repetidamente tentando te atingir de ângulos diferentes, que não desiste quando a primeira tentativa falha, que adapta a abordagem e continua. Você reconhece esse padrão? Comenta aqui embaixo agora. Não o nome da pessoa, não todos os detalhes. Só me diz se você reconhece isso. Porque tem alguém assistindo esse vídeo agora que reconheceu uma pessoa específica assim que eu comecei a falar. E está achando que está sozinho nisso. O teu comentário pode ser o que muda isso para ele hoje. Enquanto ela fazia essas 3 visitas com o teu nome, enquanto ia e voltava, planejava, pagava, ajustava a abordagem, voltava com determinação, você não sabia de nada disso. Mas você provavelmente estava sentindo alguma coisa. Não medo, não paranoia, não uma sensação de perigo claro e identificável. Uma coisa mais específica do que isso. Uma inquietação que vinha em onda. Um cansaço que não era físico. Que não tinha explicação no que você tinha feito durante o dia. Que não sumia com uma boa noite de sono. Que estava presente de manhã assim que você acordava. Uma sensação que tinha peso onde não deveria ter peso. De que tinha algo tentando encontrar uma entrada que não estava encontrando, e que o esforço dessa busca estava chegando até você como pressão, mesmo que a tentativa em si estivesse falhando do lado de fora. Você tentava nomear e não conseguia, tentava localizar de onde vinha e não encontrava a origem clara, perguntava para si mesmo se era coisa da tua cabeça, e ao mesmo tempo sabia que não era, porque você conhece a diferença entre o que vem de dentro e o que vem de fora. Esse peso que você sentia vinha de fora, e não era aleatório. Existe uma diferença enorme entre energia negativa difusa e aquele tipo de coisa que a vida lança na tua direção de forma impessoal, sem rosto, sem intenção específica, sem endereço, e uma energia direcionada com nome, com frequência, com renovação consciente. O primeiro tipo que você aguenta com mais facilidade, ele não tem foco, não está procurando uma entrada específica, se distribui, se dissolve com o tempo, não encontra ponto de pressão porque não está mirando em nenhum ponto específico. O segundo é completamente diferente. O segundo tem o teu endereço, tem o teu nome, tem uma pessoa acordando de manhã com o primeiro pensamento sendo sobre você, sobre como chegar em você, sobre o que ainda não funcionou, sobre o que pode ser tentado diferente. Tem alguém dormindo à noite ainda processando o resultado do dia. Tem recurso financeiro sendo separado conscientemente para isso. Tem planejamento. Tem persistência que não cede diante do fracasso. Tem retorno depois da falha. E era isso que você estava sentindo. Não com clareza de uma imagem, não com informação suficiente para nomear o que estava acontecendo, com a clareza de um peso, com a clareza de que tinha algo tentando encontrar uma entrada, e que o esforço dessa busca gerava pressão que chegava até você, mesmo sem ser bem sucedido. Porque a intenção viaja mesmo quando a tentativa falha. O peso do que foi tentado deixa uma vibração. E você estava carregando a vibração de 3 tentativas no mesmo mês, 3 cargas de intenção direcionada ao teu nome, sem saber que o tamanho do que estava sendo tentado contra você naquele período. E enquanto você carregava aquele peso sem saber a fonte, sem saber a frequência, sem saber o investimento que estava sendo feito com o teu nome, alguma coisa estava operando sobre a tua vida que não dependia de você saber que existia. Não era você que estava se defendendo, você nem sabia o que estava sendo tentado. Era uma cobertura que estava presente e que estava sendo encontrada por quem tentava alcançar você, com uma solidez que só ficava mais clara a cada tentativa. A terceira visita foi diferente de uma forma que essa mulher não estava esperando. Não diferente porque o resultado final mudou em termos do que ela queria. Não diferente porque a proteção sobre o teu nome cedeu depois de 3 tentativas. Diferente porque o que aconteceu naquela sessão não foi o que ela foi buscar. Foi o que ela precisava ouvir. Mesmo que não quisesse, mesmo que não tivesse ido buscar isso, mesmo que nada do que foi dito fosse relacionado com o pedido que ela tinha levado. A mãe de santo reconheceu que entrou. Terceira vez no mesmo mês, mesmo rosto, mesmo nome trazido, mesma intenção endurecida do que estava nas visitas anteriores. E alguma coisa na leitura dessa terceira visita foi diferente desde o começo. Antes mesmo de ela terminar de apresentar o pedido,
A mãe de santo parou. Não disse que o trabalho não seria feito porque a proteção era intransponível, embora fosse. Não explicou a razão técnica pela qual as duas tentativas anteriores não tinham produzido resultado. Parou porque o que estava aparecendo na leitura não era sobre você, era sobre ela, sobre quem estava sentado na frente dela pela terceira vez no mesmo mês. E o que estava sendo visto em quem entrou dessa vez era mais urgente do que qualquer pedido que tinha sido levado. Mais pesado, mais imediato, mais impossível de ignorar. Tão claro, tão evidente que continuar com o pedido original teria sido uma desonestidade da parte de quem estava lendo. A mãe de santo virou o olhar, saiu do teu nome e começou a falar sobre quem estava sentado na frente dela. O que foi dito estava dividido em 3 partes, cada parte mais pesada do que a anterior. A primeira parte era sobre o peso que essa mulher estava carregando, não sobre o que ela tinha tentado fazer contra você, embora tudo que tinha sido tentado estivesse sendo visto e registrado, mas sobre o peso que estava sobre a vida dela, um peso que não tinha começado com você, que era mais antigo do que qualquer situação que envolvia o teu nome, que tinha raiz em decisões tomadas muito antes, em vínculos que nunca foram resolvidos, em coisas que ela tinha guardado, acumulado e cumprido até virem uma carga que ela carregava com tanta naturalidade que tinha parado de sentir o peso. Só que o peso estava lá, do mesmo jeito, operando. Peso acumulado tem limite. Existe um ponto em que o corpo não aguenta mais, em que a vida ao redor começa a refletir o que foi comprimido por tempo demais, em que as circunstâncias ao redor deixam de funcionar como funcionavam antes, porque a base não aguenta mais sustentar o que foi construído sobre ela. E essa mulher estava chegando nesse ponto, ou já tinha passado dele sem conseguir ver. A mãe de santo disse isso com clareza, sem espaço para interpretação diferente. E a mulher que estava ouvindo, que tinha entrado com certeza, com recurso, com intenção organizada e persistente, ficou quieta. Mas essa foi só a primeira parte. A segunda parte era sobre os relacionamentos. E essa foi mais específica, mais direta, mais difícil de ouvir do que a primeira. O que estava se rompendo ao redor dessa mulher não era resultado de perseguição externa. Não era azar, não era má sorte cair na vida dela sem razão ou origem clara. Era resultado direto e proporcional das escolhas que ela estava fazendo, da forma como ela tratava as pessoas ao redor, do que ela escolhia investir tempo, energia, dinheiro, atenção, em tentar destruir outra pessoa em vez de construir o que era dela. As pessoas estavam se afastando, não de forma dramática, não de uma vez, não com confronto ou briga declarada, de forma silenciosa, gradual, quase imperceptível, de semana para semana, mas consistente, sem reversão. Um vínculo que tinha esfriado sem que ninguém tivesse explicitamente encerrado nada. Uma amizade que tinha ficado cada vez mais espaçada até virar só presença sazonal. Uma relação que tinha perdido a substância e que só existia ainda na forma, no nome, no histórico, mas não no conteúdo. E ela estava tão focada no que podia te fazer, no que podia te tirar, no que podia custar para você, que não estava vendo o que estava se dissolvendo ao redor dela enquanto isso acontecia. Cada hora pensando em como te alcançar, era uma hora não olhando para o que estava cedendo na própria vida dela. A mãe de santo disse isso com palavras diretas, sem espaço para ela ouvir, diferente do que foi dito, e o que estava sendo descrito era uma solidão que não vinha de fora, que não tinha sido imposta por alguém, que era resultado exato e proporcional do que tinha sido semeado por tempo suficiente para que a colheita já tivesse começado. Você já percebeu esse padrão em alguém ao seu redor? Alguém que tinha mais energia para te perseguir do que para construir qualquer coisa na própria vida? Que parecia mais focada em você do que em qualquer coisa que era dela? Que gastava tempo, disposição e recurso financeiro tentando te alcançar, mas não conseguia organizar o que era próprio? Comenta aqui embaixo o que você está percebendo enquanto eu falo isso. O padrão que estou descrevendo é muito mais comum do que parece, e muita gente que está assistindo agora reconheceu alguém nessa descrição imediatamente. Quero que você comente porque isso também serve de aviso. Quando você passa tempo demais focado em destruir outra pessoa, o preço é exatamente o que estou descrevendo aqui. Mas a terceira parte do que foi dito, essa foi a que silenciou completamente. Não era sobre o que estava acontecendo agora, era sobre o que estava chegando, o que já estava em movimento, já avançando demais para ser cancelado ou pausado no meio do caminho, porque o processo tinha raiz firme e não volta atrás depois de um certo ponto. Quando você planta algo, ele germina. Quando germina, cresce. Quando cresce o suficiente, dá fruto. Esse processo não tem botão de pausa.
Não tem como arrancar uma semente depois de que a raiz já está formada. Não tem como impedir uma colheita que já está madura. Cada tentativa contra você, cada sessão paga, cada intenção direcionada, cada pedido feito com teu nome, tinha sido plantado por ela com as próprias mãos. E o que tinha sido plantado já estava crescido, estava maduro e estava chegando. Não como punição vinda de fora, não como maldição lançada por terceiro, mas como consequência natural e direta do que ela mesma já tinha colocado em movimento com as próprias escolhas e a própria energia direcionada para o lugar errado. A velocidade com que estava chegando não era o que ela estava preparada para enfrentar. Você tem um período difícil. Não é calculado com base no teu registro de acertos e erros. É graça. Graça não é proporcional ao esforço. Não tem fórmula, não tem tabela de mérito. É concedida. E foi concedida a você. Não porque você soube que estava sendo tentado e reagiu corretamente. Não porque você fez alguma coisa específica naquele período que justificasse a proteção. Mas porque a fonte dessa proteção escolheu te guardar mesmo quando você não sabia que estava precisando ser guardada. Você foi guardada por graça. E isso muda tudo. Muda como você lê o que aconteceu. Muda como você vê a tua vida. Muda o que você faz com as tuas próprias falhas. Porque você agora sabe que a proteção não é condicional ao desempenho perfeito. Não é retirada quando você erra. Não depende de você estar certo o tempo todo para continuar operando. Ela depende de uma relação. E relação não é desempenho sem falha. É presença honesta, mesmo quando você não está no teu melhor. Mesmo quando você erra. Mesmo quando você não sabe o caminho. A tua resposta a isso não é medo de perder o que foi concedido. É viver de forma que honre o que foi concedido. Não como a obrigação que você cumpre com receio de perder a proteção se falhar, mas como gratidão real, concreta, diária, de quem foi guardada quando nem sabia que precisava. Se você chegou até aqui nesse vídeo, se ficou do começo até esse ponto e alguma coisa nessa história tocou de verdade em você, se inscreve no canal agora. Se você ainda não estiver inscrito, clica no botão de inscrição e ativa o sininho, porque o próximo conteúdo pode ser exatamente o que você está precisando ouvir. Antes de terminar, eu quero voltar por um momento ao que aconteceu naquela terceira visita de um ângulo diferente, porque tem um detalhe que ainda não fechei completamente que importa. Quando você olha para a progressão das 3 visitas, primeira, segunda, terceira, você vê um padrão que vai muito além do que aconteceu com o teu nome. Você vê o padrão de uma vida sendo destruída pela própria intenção de destruir outra. Ela foi a primeira vez, falhou, voltou com mais recurso, falhou de novo, voltou uma terceira vez, mais determinada ainda. E na terceira visita, o que estava sendo visto nela era mais urgente do que qualquer pedido que ela tinha levado. Mais evidente do que a proteção sobre o teu nome, que já era evidente demais para ser ignorada. Pensa no que ela deixou de fazer enquanto dedicava esse nível de atenção a te alcançar. As conversas que ela poderia ter tido, as relações que ela poderia ter cuidado. O que ela poderia ter construído com o tempo, o dinheiro e energia que foram gastos em 3 sessões pagas com o teu nome. O que a própria vida dela poderia ter se tornado se metade desse recurso tivesse sido direcionado para o que era dela. E não foi. Porque quando alguém foca com essa intensidade em destruir outra pessoa, geralmente porque olhar para a própria vida é insuportável demais. É mais fácil construir um inimigo externo, ter um alvo, um objetivo de derrubar o outro, do que se entrar na própria situação e entender o que está errado no próprio. O inimigo externo dá uma ilusão de controle, dá um lugar para colocar energia que não sabe onde ir. Dá uma explicação para tudo que estava errado na própria vida. É culpa do outro. É o outro que precisa ser removido. É o outro que está no caminho. Esse é o padrão que a Mãe de Santo viu na terceira visita. E foi mais urgente do que qualquer coisa que tinha sido perdida. Se você chegou até aqui, guarde uma coisa no coração. Nem tudo o que acontece ao seu redor é visível. Nem toda batalha faz barulho. Nem todo livramento vem acompanhado de explicações. Mas existem momentos em que você olha para trás e percebe que algo tentou te atingir, tentou te parar, tentou te destruir e simplesmente não conseguiu. Talvez você tenha passado por situações que até hoje não entende completamente. Portas que se fecharam, pessoas que se afastaram, planos que não deram certo, caminhos que foram interrompidos de forma inesperada. E só depois você percebeu que aquilo que parecia perda era, na verdade, proteção. Você não precisa viver com medo do que estão fazendo contra você. Não precisa gastar sua energia tentando descobrir cada detalhe, cada intenção ou cada pessoa envolvida. O mais importante é continuar caminhando, continuar firme, continuar confiando. O que é seu chegará no tempo certo.
O que Deus preparou para a sua vida não pode ser roubado por inveja, maldade, perseguição ou qualquer plano levantado contra você. Que, ao terminar esse vídeo, você saia daqui mais forte do que entrou, com mais clareza, com mais paz, com mais confiança e com mais certeza de que existe uma proteção sobre a sua vida maior do que qualquer oposição que possa surgir no seu caminho. Continue seguindo em frente, continue construindo, continue acreditando e nunca se esqueça. Muitas vezes você foi guardado sem perceber, muitas vezes foi protegido sem saber, e talvez até hoje exista um livramento dos quais você nunca terá conhecimento nessa vida, mas eles acontecerão. Antes de terminar, deixa o like, compartilhe o vídeo, deixe o seu relato, o seu comentário aqui embaixo e se inscreve no canal. Fique em paz e que Deus te abençoe grandemente. Até o próximo vídeo.